Esse é o livro mais conhecido do mundo, mas ele é diferente de qualquer outro livro de história disponível em bibliotecas públicas. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história abrange uma gama tão ampla de eventos na Terra, parcialmente porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar, e, portanto, ninguém pode escrever o começo do nosso mundo com autoridade. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo vai terminar. Isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer sua curiosidade, mas para prepará-los para o futuro, de modo que não fiquem surpresos quando isso acontecer e para que não o interpretem erroneamente. Hoje vamos falar sobre os 4 sinais bíblicos que representam a segunda volta de Jesus Cristo. Eu sou Elemar Diogo Nienov e você está aqui no canal O Poder da Atração. Sejamos gratos porque Jesus foi tão direto em compartilhar o que o futuro reserva para nós. As pessoas perguntam se estamos nos últimos tempos. No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias, e estamos vivendo nos últimos dias há 2000 anos. O último dia começou em Pentecostes, quando a primeira profecia dos últimos dias se cumpriu. Toda a geração cristã deve viver pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro repleto de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro, e uma previsão pode ser encontrada em 1/4 dos capítulos da Bíblia, do começo ao fim. Basicamente, é um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. Das 735 previsões, 596 de fato ocorreram e se concretizaram literalmente, de acordo com a previsão das Escrituras, o que significa que 81% de todas as profecias bíblicas já se cumpriram, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes dos eventos. Não é preciso muita confiança para acreditar que as 19 restantes também acontecerão. É um índice muito alto. A Bíblia tem se mostrado 100% correta para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Das que ainda faltam, a maioria se relaciona com o retorno real de Jesus e o que acontecerá depois disso. Quantas dessas previsões ainda precisam se concretizar antes do retorno de Jesus? A resposta é cerca de 20. E estamos observando para vê-las acontecerem primeiro antes de procurarmos o retorno do Senhor. Jesus nos disse para assistir e orar. Mas o que devemos observar? Não podemos ficar parados olhando para as nuvens, esperando por sua aparição. Isso não é o que ele quis dizer. Ele quis dizer que devemos manter um olho no que está acontecendo no mundo e observar os sinais que ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Esses sinais são os indícios. Portanto, vamos olhar Mateus capítulo 24, onde os discípulos lhe perguntaram quais seriam os sinais de sua volta. E o que faremos se não soubermos quando isso vai acontecer? Para essa pergunta, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de maneira tão franca. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele dá uma visão geral dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus secretamente enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Mateus 24, capítulo 3, versículo 36. Em seguida, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, e seus discípulos se aproximaram dele em particular e perguntaram: Diga-nos, quando tudo isso acontecerá? Qual será o sinal de sua volta e do fim do mundo? Jesus lhes disse: Tenham cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças, mas não entrem em pânico, pois essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não virá imediatamente. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares do mundo, mas tudo isso é apenas o começo das dores de parto, pois ainda haverá mais. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos, e serão odiados em todo o mundo por serem meus seguidores. Muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros, e muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muitas pessoas. O pecado se espalhará por toda parte, e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e as boas novas do reino serão pregadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam, e então o fim virá.
O dia chegará quando você verá o que o profeta Daniel falou, o objeto sacrílego que causa desolação de pé no lugar santo. Leitor, preste atenção. Então aqueles na Judéia devem fugir para as colinas. A pessoa no telhado de uma casa não deve descer para pegar seus pertences em casa. A pessoa no campo não deve voltar nem mesmo para pegar um casaco. Ai daquelas que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. E orem para que sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá uma angústia maior do que em qualquer outro momento desde o início do mundo, e nunca será tão intensa novamente. Na verdade, se esse tempo de calamidade não fosse encurtado, nenhuma pessoa sobreviveria. Mas será encurtado em consideração aos escolhidos de Deus. Se alguém lhes disser, ei, aqui está o Messias, ou ele está ali, não acreditem, pois aparecerão falsos messias e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Eis que eu os avisei antecipadamente. Portanto, se alguém disser, ele está no deserto, não saiam para procurá-lo, ou ele está escondido, não acreditem. Pois assim como o relâmpago brilha no oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a angústia daqueles dias, o sol será escurecido. A lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, finalmente, o sinal da vinda do Filho do Homem aparecerá nos céus, e haverá luto em todo o povo da terra. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande toque de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todos os cantos da terra, dos confins dos céus e da terra. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos brotam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, vocês saberão que a vinda dele está próxima, à porta. Eu lhes asseguro que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra desaparecerão, mas minhas palavras nunca desaparecerão. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Nesse trecho, ele nos deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então, quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro é claramente desastres no mundo, e perturbações como guerras, fomes e terremotos. Isso certamente está acontecendo, mas tem ocorrido há mais de 2000 anos e está se intensificando. Portanto, estamos definitivamente nesse primeiro sinal. Já existem guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus diz para não sermos enganados, repetindo isso várias vezes à medida que nos aproximamos do fim. O perigo é a decepção, tanto dentro quanto fora da igreja. Neste caso, ele alerta sobre falsos cristos, falsos messias que se aproveitarão do tumulto causado por desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e conduzem pessoas a locais desérticos, apenas para terminar em tragédia. No entanto, existem muitos falsos cristos, falsos salvadores que afirmam ser o prometido libertador de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas surgem, mais falsos libertadores surgirão. Mas como Jesus nos aconselha, não se alarmem, não fiquem preocupados quando souberem de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome surgindo. Ele disse algo surpreendente. Esses são eventos dolorosos, mas não são sinais de morte, são dores de parto. Portanto, quando você lê sobre desastres na mídia, são as dores que indicam o nascimento de algo novo. Isso deve mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está caminhando. Não devemos nos alarmar ou nos desesperar, não ficar tão preocupados quanto o mundo estará com essas coisas. Os desastres no mundo são as dores de parto de um novo mundo que está para nascer. Portanto, somos diferentes. Temos compaixão por aqueles que estão sofrendo com desastres e esperançosamente expressamos isso e ajudamos. Mas em nossos corações não estamos alarmados, estamos esperançosos, estamos em busca do nascimento de um novo mundo. E, portanto, não somos desanimados ou deprimidos com todos os problemas no mundo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria não entrar em pânico, não se perturbar, mas até mesmo regozijar-se e dizer que esses são todos sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo,
mas na igreja. Os desastres no mundo são o primeiro sinal. A igreja, não o mundo, é o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso são desastres em todo o mundo. O segundo são mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todas ocorrendo dentro da igreja. A primeira é a perseguição. Seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto desse sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. A maioria das pessoas terá seu amor esfriado quando toda a igreja estiver sob pressão. Muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, deixarão a igreja sob o peso da perseguição universal. E seu amor esfriará, o que é um sinal muito desanimador. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a todos os grupos raciais. A terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado. Uma igreja menor e purificada terá um impacto maior no planeta, e é exatamente isso que Jesus está implicando. Os falsos profetas podem ser uma fonte de engano. Em tudo isso, estamos cientes dos ensinamentos de falsos profetas. Quando não há paz, eles ensinam paz. Em vez de serem um desafio, sua mensagem é de conforto, dizendo que está tudo bem, que não vai acontecer. Agora, Jesus aconselha a seguir em frente, a não ceder a esses falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus a todos os cristãos. Por que isso deve ser assim? A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos, e quanto mais perto chegam da maturidade completa, mais tensão haverá entre eles. Portanto, é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final. Os cristãos são desajustados socialmente, por isso haverá ódio. O mundo não nos pertence. Nossa cidadania está nos lugares celestiais. Somos únicos, e é por causa de nossa singularidade que o ódio pode surgir, já que Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu o ódio contra si mesmo. João capítulo 15, versículo 19. Isso nos leva ao terceiro sinal dos tempos finais, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente será muito limitada. Neste trecho, Jesus cita as profecias de Daniel, e há um personagem nas profecias de Daniel que é chamado de abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que tudo isso significa? Qual é o grande problema? Trata-se de um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, chama a si mesmo Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da sua, um tirano cuja chegada terá ramificações globais, mas estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Então Jesus afirma que o quarto sinal de sua vinda acontecerá imediatamente após isso. Então saberemos quando ele está vindo. Estaremos prontos. Quando esse sinal ocorrer, não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias. Não haverá engano. Será rápido demais. O que acontecerá é que toda a luz natural será apagada, o sol ficará escuro, as estrelas cairão. Há muitas previsões disso ao longo da Bíblia. Isaías diz que os céus serão enrolados como um tapete. Todas as estrelas do céu se dissolverão. Os céus serão enrolados como um pergaminho, e todas as estrelas cairão como folhas murchas da videira, como folhagem da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. As pessoas podem se perguntar o que está acontecendo. Os cristãos exclamarão: é isso! O sol, as estrelas e a lua pararão de brilhar. Antes disso acontecer, Deus desligará as luzes do céu para se preparar para o brilho da luz do relâmpago que marcará o seu retorno. Então, ele virá nas nuvens de volta ao planeta Terra e nos encontraremos com ele. Não nos encontraremos em um estádio terrestre, porque não existe um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nos encontraremos no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vê todas essas coisas, sabe que ele está às portas, prestes a entrar, ele diz. Então, Jesus faz uma afirmação muito simples sobre uma figueira, e é aqui que muitos cristãos se desviaram. Ele diz: agora, aprendam esta lição com a figueira. Assim que seus ramos ficam tenros e suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo.
Jesus está nos dizendo que quando você perceber que todos esses eventos estão acontecendo, você sabe que estamos quase lá. Essa analogia da figueira não é uma alegoria. É uma analogia direta tirada de experiências cotidianas, como Jesus frequentemente apresentava em seu ensino. Quando você vê a figueira fazendo isso, você diz que o verão está chegando, e ele virá da mesma maneira. Quando você perceber esses 4 sinais, saberá que o verão está chegando. Infelizmente, as pessoas o interpretaram como uma alegoria. Para encerrar, nossa pergunta do dia é: o que você acha sobre esses sinais? Comenta aqui abaixo.